Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Vocês acham que a ganância é capaz de anular o pavor que a gente sente do desconhecido? Meu avô ficou rico, mudou a vida de toda a nossa família da noite para o dia, mas o preço que ele pagou foi passar o resto da vida obcecado, perseguindo um monstro no meio do oceano. Para vocês entenderem o peso real desse relato, preciso voltar um pouco no tempo e falar de Genival. No cais, ele era conhecido como um homem de ferro. Meu avô dedicou mais de 50 anos da vida ao mar. Ele trabalhava numa região de águas traiçoeiras aqui no sul, um mar gelado, bravo, cheio de mistérios que ficam escondidos lá embaixo e não sobem nem com reza brava. O que vou contar agora aconteceu quando meu avô era apenas um rapaz. Devia ter seus 26 anos. Naquela época, ele tinha aquela força bruta da juventude. Parecia que a pele tinha sido curtida no sal e no sol, resistente igual couro. A rotina dele era sagrada, um ritual que nunca mudava. Todo dia, o relógio nem batia 4 da manhã e ele já estava de pé, no silêncio da madrugada. Engolia um café preto, comia um pão seco na chapa só para forrar o estômago e descia para a praia. Lá, se juntava a outros pescadores, subia no barco e ia jogar as redes, esperando pacientemente elas encherem para garantir o sustento. A vida dele era isso: mar, espera e peixe. Mas o velho sempre falava de uma manhã específica, o dia em que tudo saiu dos trilhos. Eles estavam prontos para sair, mas quando chegaram na beira da água, o clima estava pesado. Nenhum dos companheiros quis entrar no barco. A turma toda olhou para o horizonte e disse que não dava, que o mar estava virado. O céu estava preto, aquela escuridão de tempestade que engole a luz, e a cerração estava tão baixa e grossa que parecia uma parede branca em cima da água. Para ser bem sincero, era dia de ficar em casa. Ninguém em sã consciência entraria no mar com aquele tempo. Só que a situação do meu avô era crítica. Ele vivia da pesca, literalmente vendia o almoço para comprar o jantar. Se não trabalhasse naquele dia, não entrava dinheiro, e sem dinheiro a despensa ficava vazia. A necessidade falou mais alto que o medo. Mesmo contra todos os avisos, ele tomou a decisão de ir sozinho. Pegou o barquinho velho e entrou naquele mar cinza e agitado. O plano era aguentar umas 2 ou 3 horas, pegar qualquer coisa que desse para vender e voltar correndo. Quando já estava lá no meio do nada, longe da vista da terra firme, cercado só por água e neblina, jogou a rede. Ficou ali, balançando nas ondas, torcendo para alguma coisa cair logo na armadilha. Os minutos se arrastaram, quase 1 hora de espera tensa. Foi aí, justamente quando estava pensando em desistir e recolher a tralha, que sentiu um tranco. Foi um puxão violento, bruto, vindo lá do fundo. Parecia que algo tinha agarrado a rede e queria arrastar o barco para baixo. Meu avô estranhou na hora. Fazia anos que não sentia um peso daquele na linha. A primeira coisa que veio na cabeça dele, com um pingo de esperança, foi: peguei um cardume gigante. Começou a puxar, fazendo força, entusiasmado. Mas conforme a rede subia, a alegria foi virando confusão e depois pavor. Viu que não tinha peixe nenhum ali. Quer dizer, a rede não estava vazia. Tinha algo pesado lá dentro, mas não era nada que a mente dele pudesse conceber. Quando finalmente puxou a carga para dentro do barco, meu avô viu uma figura presa, toda embolada na malha da rede, se debatendo e jogando água para todo lado. Aquela coisa emitia um som horrível, um gemido que não parecia humano e nem bicho. Ele ficou gelado. Aquilo não era um peixe, era uma criatura pequena, do tamanho de uma menina de uns 10 anos. A pele dela era cinza, úmida, cheia de rugas, áspera igual lixa velha.
O cabelo caía no rosto em tiras gosmentas, misturado com lodo e algas podres do fundo do mar. Ele dizia que nunca ia esquecer os olhos daquela coisa. Eram enormes, desproporcionais, ocupavam metade da cara. E o rosto, meu Deus, não tinha nariz, não tinha orelhas, era só aqueles olhos pretos gigantes e uma boca larga demais, rasgada de um lado ao outro. E o pior, o detalhe que fazia o estômago revirar. No lugar das pernas, ela tinha uma cauda de peixe longa e forte. Meu avô estava diante de uma sereia, mas esqueçam essas coisas bonitas de filme. Era uma aberração, um monstro marinho em formato de criança. O homem ficou paralisado, sem conseguir raciocinar. A criatura começou a chiar. Fazia uns barulhos agudos misturados com algo que parecia uma fala, mas numa língua estranha, impossível de entender. Ela se jogava contra a madeira do barco, gritava, se contorcia. Meu avô não entendia nada, mas sentia uma energia ruim vindo dela, um mal-estar físico. De repente, depois de todo aquele escândalo, a sereia parou. Ficou imóvel, encarando ele com aqueles olhos de peixe morto. Ela foi abrindo a boca deformada bem devagar. Meu avô ouviu um som úmido, gutural, como se ela estivesse engasgada. E foi exatamente isso. Da garganta dela, ela expeliu um objeto que brilhou, mesmo sem sol. Aquilo caiu na mão dela. Era um pedaço de ouro. Não era joia, anel, nada disso. Era ouro bruto, uma pepita tosca e irregular, como se tivesse sido arrancada da terra ou do fundo do mar, na marra. A criatura segurava o ouro com uma mão esquelética e apontava para ele. Depois, apontava para o mar. Balançava o ouro, apontava para a água e olhava fixo para o meu avô. Ele entendeu o recado rápido. Era uma negociação. O ouro pela liberdade. Ela estava comprando a própria vida. Sentindo um nojo profundo e um medo que fazia as pernas tremerem, meu avô pegou a faca de pesca. Com as mãos suando frio, começou a cortar a rede. Foi serrando as tramas, com cuidado para não encostar naquela pele cinzenta, até abrir um buraco grande o suficiente. Assim que se viu livre, a criatura fez um movimento rápido, desajeitado, e se arrastou para a borda. Mas antes de pular, cumpriu a parte dela no acordo. Ela arremessou o pedaço de ouro para o fundo do barco com força. Fez um barulho seco na madeira. Em seguida, mergulhou e sumiu na água escura, deixando ele sozinho no silêncio. Ele conta que o ouro era grande, mais ou menos do tamanho de um ovo de galinha, pesado e maciço. Ouro puro. Depois daquilo, não quis saber de mais nada. Ligou o motor e voltou para a terra firme, desesperado para sair dali. Por muito tempo, meu avô guardou segredo. Não contou para ninguém, nem para a família. Tinha vergonha ou medo de acharem que estava louco. Mas dinheiro não aceita desaforo e é difícil esconder riqueza repentina numa cidade pequena. A família começou a estranhar. De repente, ele estava comprando terrenos, casas, investindo. A vida mudou da água para o vinho. O mais perturbador dessa história não é o ouro. É o que aconteceu depois. Meu avô ficou rico. Podia ter parado de trabalhar. Mas algumas semanas depois, lá estava ele no barco de novo. E na outra semana também. Ele voltava sempre para o mesmo ponto, exatamente onde tinha pescado a criatura. Esperava os dias de neblina e mar revolto para ir lá jogar a rede. Dizia que talvez ela tivesse se perdido na tempestade naquele dia, que ficou desorientada e caiu na rede por acidente. Ele queria pegar ela de novo. Queria mais ouro, mas a sereia nunca mais apareceu. E sobre o ouro sair de dentro dela. Bom, quem somos nós para entender a biologia de um monstro desses? Talvez eles tenham um jeito diferente de guardar coisas valiosas. O fato é que ela pensava, raciocinava e sabia negociar. Meu avô morreu jurando que sereias existem. E ele sempre alertava: cuidado com o que vocês imaginam, porque o que vive lá embaixo não tem nada de conto de fadas. É pesadelo puro.
Eu não sei se aí na sua cidade ou no lugar de onde você vem, o pessoal costuma falar sobre o ar pesado ou o tal do vento ruim. Aqui no litoral de São Paulo, principalmente entre os mais velhos e o pessoal da pesca, isso é tratado com um respeito absoluto, quase sagrado. Dizem que é uma doença que não pega no corpo, mas na alma, quando a gente cruza o caminho de algo que não deveria estar ali. Eu nunca dei muita bola para essas conversas de pescador. Achava que era crendice para assustar turista. Até o dia em que senti na pele o peso de um ar que parecia vir direto de uma sepultura aberta. Meu nome é Carlos. O relato que eu vou compartilhar agora aconteceu numa quarta-feira, dia 20 de abril de 2011. Essa data ficou cravada na minha memória como uma cicatriz que nunca fecha direito, daquelas que latejam quando o tempo vira. Toda vez que o calendário bate nesse dia, eu sinto um calafrio na espinha e lembro da manhã mais bizarra e aterrorizante que já vivi em todos os meus anos de mar. Tudo começou numa madrugada cinzenta, quando eu e meu compadre resolvemos sair para pescar. A gente mora num bairro caiçara, aqui no litoral paulista, onde a vida gira em torno da maré. Naquele dia, éramos só nós dois na canoa. A nossa embarcação era simples, uma canoa de madeira robusta com um motor de popa que já tinha visto dias melhores e tossia um pouco para pegar, mas que nunca deixava a gente na mão. A ideia não era ir muito longe nem ficar o dia todo fora. A gente só queria garantir o bicho da semana. Sendo bem honesto com você, a gente nem deveria ter tirado o barco da areia naquele dia. O outono aqui no litoral costuma trazer uma cerração baixa e o mar fica traiçoeiro. Estava com cara de chuva grossa, aquele tempo feio que faz qualquer marinheiro experiente ficar em terra tomando café. Mas a necessidade, meu amigo, ela não quer saber de previsão do tempo. A situação em casa estava apertada, as contas acumulando e a geladeira vazia. Quando a fome aperta o cinto, o medo do mar fica pequeno. Então, contrariando o bom senso e ignorando os sinais da natureza, meu compadre e eu decidimos arriscar. A gente conhecia um ponto, um parcel de pedras mais afastado, onde costumava bater uns peixes bons. Se a gente acertasse a mão, garantia o sustento por uns dias e resolvia o problema imediato. Era o risco pela sobrevivência. Saímos por volta das 7 da manhã. O sol teoricamente já tinha nascido, mas você não via nem sinal dele. A neblina estava tão fechada, tão densa, que parecia uma parede de algodão sujo na nossa frente. A visibilidade era ridícula. Mal dava para ver a proa da canoa. O mar estava daquela cor de chumbo, uma água pesada e oleosa que se misturava com a bruma no horizonte. Sabe quando você perde a noção de onde termina o mar e onde começa o céu? Era exatamente assim. Dava uma vertigem, uma sensação de que a gente estava flutuando num vazio branco e infinito, e não na água. A previsão dizia que a chuva ia cair só de tarde, então a gente seguiu, confiando na sorte. O motorzinho ia batendo na popa, o único barulho naquele silêncio opressor. Navegamos por um bom tempo. Como não dava para ver os morros na terra para marcar a posição, fomos guiados mais pelo instinto e por uma bússola velha que eu carregava do que pela visão, até chegarmos no ponto que a gente achava ser o certo. Desligamos o motor para economizar gasolina e deixamos a canoa na deriva controlada, jogando as linhas e as redes. O mar estava calmo demais. Aquele silêncio que precede a desgraça. De repente, no meio daquela calmaria, um som começou a rasgar a neblina. Não era barulho de onda, nem de vento. Vinha de longe, mas parecia se aproximar rápido. Era um chiado agudo, metálico, insuportável. Parecia unha em lousa, só que amplificado 1000 vezes. Um rangido de ferro contra ferro, como se algo colossal e pesado estivesse sendo arrastado à força. Eu e meu compadre trocamos um olhar de pânico. A gente girava a cabeça para todo lado, tentando furar a neblina com os olhos, tentando entender o que era aquilo.
E foi aí, sem aviso nenhum, que a coisa apareceu. Um navio. Mas não era um navio qualquer. Ele rompeu a barreira de neblina silencioso como a morte, exceto por aquele rangido estrutural. Não tinha barulho de motor funcionando, não tinha fumaça saindo de chaminé, e a água em volta do casco dele mal se movia, o que era fisicamente impossível para uma embarcação daquele tamanho. Ele simplesmente surgiu do nada, a poucos metros da nossa canoa. Era uma estrutura imensa, escura e decrépita. Parecia abandonado há décadas. A pintura estava toda descascada, revelando o metal por baixo, que estava comido por uma ferrugem vermelha e grossa. Mas tinha algo pior. O casco estava coberto por uma espécie de limo preto, um musgo escuro que parecia uma doença espalhada pelo aço. Nós tentamos identificar de onde era, procuramos um nome, uma bandeira, qualquer coisa. Mas não tinha nada legível. Nenhuma insígnia, nenhuma identificação, nenhuma bandeira tremulando. Era apenas uma massa de ferro podre navegando sozinha. Parecia uma embarcação de outra época, algo que já deveria ter afundado ou virado sucata há muitos anos. O desespero bateu forte. A gente começou a berrar, a acenar com os braços, gritando para quem estivesse naquele comando. Ei, olha a gente aqui! Vai bater! Desvia! A nossa canoa era um nada perto daquele monstro de aço, mas o navio não mudou o curso nem 1 milímetro. Ele vinha reto na nossa direção. A neblina abafava nossos gritos e a sensação era de que estávamos invisíveis. Aquele gigante de metal passou tirando tinta da nossa canoa. Foi por muito pouco, questão de metros. Eu e meu compadre nos jogamos no fundo do barco, nos encolhendo na madeira úmida, rezando para não sermos sugados pela hélice ou esmagados pelo casco. E foi nesse momento, quando a sombra gelada daquele navio cobriu a gente, que eu senti o cheiro. Não tinha nada de mar naquele odor. Era um cheiro adocicado, enjoativo, misturado com ferrugem e coisa estragada. Lembrava cheiro de formol, de hospital antigo, de lugar fechado onde alguém morreu e ninguém achou o corpo. O estômago revirou na hora. O navio foi passando, deslizando devagar, ignorando a nossa existência. Nós nos levantamos trêmulos, com o coração querendo sair pela boca, e começamos a xingar, extravasando o medo em forma de raiva. E foi aí que a gente viu. Lá em cima, no convés, debruçados na amurada, havia figuras. Tinha gente lá, mas não eram tripulantes normais. Eram vultos estáticos, sombras cinzentas recortadas contra a neblina. Eram magros demais, com os ombros caídos, numa postura de derrota, de sofrimento eterno. O meu compadre, que tem a vista melhor que a minha, jura que as roupas deles pareciam trapos velhos, uniformes de um tempo esquecido, rasgados e sujos. O que me gelou a alma foram os rostos. Mesmo sem ver com nitidez total, dava para perceber que não havia expressão humana ali. Onde deveriam estar os olhos, só havia buracos escuros. Fossas negras e profundas que pareciam sugar a pouca luz do dia. Eles não piscavam, não mexiam a cabeça, não faziam gesto nenhum. Só olhavam para baixo, fixos na gente, com aquele olhar morto e vazio. O navio continuou seu trajeto impossível, entrando de volta na neblina até que desapareceu por completo. E quando eu digo desapareceu, não é que ele foi sumindo aos poucos na distância. Ele simplesmente deixou de existir. Num piscar de olhos, a massa escura sumiu e o som de metal arranhado cessou instantaneamente. Ficamos ali, balançando na marola suave, cercados apenas pelo silêncio e pela água cinza. O mar estava intacto, sem rastro de óleo, sem espuma de esteira, como se nada tivesse passado por ali. Eu olhei para o meu compadre e ele estava pálido como cera. Sem trocar uma palavra, recolhemos o material de qualquer jeito, demos a partida no motor e voltamos para a praia voando baixo, sem olhar para trás.
Voltamos sem peixe, sem lucro, mas agradecendo por estarmos vivos. Só que o pesadelo não acabou quando pisamos na areia. A coisa veio com a gente. Naquela mesma tarde, assim que cheguei em casa, o corpo arriou. Eu e meu compadre caímos de cama quase na mesma hora. Foi uma doença violenta, uma coisa agressiva que derrubou a gente. Ficamos 5 dias prostrados, queimando em febre. Não era gripe, não era dengue. A pele ardia, os ossos pareciam que iam trincar de tanta dor e a cabeça não parava. Nos delírios da febre, eu via o navio de novo, sentia aquele cheiro de formol e podridão e via aqueles olhos sem fundo me encarando no canto do quarto. Minha família ficou desesperada. Fomos ao posto de saúde, fizemos exames e os médicos não achavam nada. Diziam que era virose, estresse, cansaço, mas a gente sabia que não era nada disso. A gente estava definhando sem explicação médica. Graças a Deus, depois de quase uma semana de tormento, a febre baixou tão misteriosamente quanto apareceu. Sobrevivemos, mas ficamos com a sensação de que deixamos um pedaço da nossa vitalidade naquele mar. Minha sogra, que é caiçara antiga e benzedeira, ouviu a história depois que a gente melhorou. Ela nem piscou. Disse com toda a certeza do mundo que a gente tinha pegado vento ruim ou o ar do morto. Segundo ela, quando a gente cruza com essas embarcações fantasmas, com essas coisas que não pertencem mais a este mundo, elas soltam uma energia pesada, um rastro de doença que gruda no vivo. Se a gente estivesse mais fraco, ou se o navio tivesse passado mais perto, talvez a gente não tivesse contado a história. Hoje eu evito sair em dia de neblina. Respeito o mar e respeito ainda mais o que a gente não consegue explicar. E sobre aquele navio enferrujado e sem bandeira... Bom, eu prefiro não pensar muito no que ele era de verdade. Mas tenho certeza de uma coisa. Naquele dia 20 de abril, nós não encontramos pescadores ou marinheiros. Nós cruzamos com algo que estava perdido no tempo, navegando numa maré que não é feita de água. Você já parou para olhar o mar de madrugada e sentiu aquele frio na espinha, como se algo lá do fundo estivesse te encarando de volta? A gente tem essa mania besta de achar que é dono da água, que conhece tudo o que nada por ali. Mas existem coisas escondidas naquelas ondas escuras que a ciência nem sonha em explicar. O que eu vou contar agora é a prova viva de que o oceano guarda segredos que não foram feitos para os olhos humanos. Essa história que trago para vocês aconteceu no ano de 2014. Sei muito bem que, ao me ouvirem falar, muita gente vai balançar a cabeça, vai duvidar e achar que é pura invenção. Mas tenho meu irmão, Raimundo, como prova de que tudo foi verdade. Nós dois vivemos da pesca desde que nos entendemos por gente. Foi nosso pai quem colocou a gente nesse caminho, ensinando essa profissão que é tão dura, mas tão bonita. E olha, mesmo que a gente não possa bater no peito e dizer que sabe de tudo, porque o mar é traiçoeiro e ensina uma lição nova a cada dia, garanto para vocês que novatos nós não somos. A gente sabe ler o tempo, a maré e os sinais da água. Era uma daquelas manhãs em que o mundo ainda está dormindo. O sol nem pensava em nascer, estava tudo naquele breu, apenas com o barulho das ondas batendo no casco. Raimundo e eu entramos no nosso barco. Ligamos o motor e seguimos para o mar aberto, com aquela esperança de sempre de voltar com a caixa cheia de peixe para vender no mercado. A gente precisava garantir o dia, mas aquela madrugada estava estranha. Parecia que tinha uma urucubaca em cima da gente. Já tínhamos passado horas ali, jogando rede, recolhendo rede, e nada. A sorte parecia ter virado as costas. Chegamos a conversar sério sobre desistir, porque parecia que algo estava espantando os cardumes. O mar estava silencioso demais, um silêncio pesado. E por mais que pareça conversa fiada, quem é do mar sabe. Isso acontece. Tem dias que a água fecha,
Estávamos prontinhos para dar meia volta e ir para a casa de mãos abanando, quando Raimundo percebeu um movimento diferente. Ele estava recolhendo a rede e sentiu um peso morto, algo que puxava para baixo. Opa, pegou alguma coisa, Raimundo falou, fazendo força. Ele começou a puxar, achando que, no último minuto, tínhamos garantido o dia com algum peixe grande. A gente se animou, mas conforme a rede ia subindo e saindo daquela água escura, nossa alegria virou confusão e depois pavor. Quando a rede caiu no assoalho do barco, vimos na hora que não era peixe. Não tinha brilho de escama. Não era tubarão, não era arraia, nem jamanta. O que estava ali, todo enrolado nas malhas de nylon, era outra coisa. Era comprido, parecia gente. Por um momento, o silêncio no barco foi total. Raimundo pegou a lanterna e iluminou aquilo. Ficamos paralisados, olhando um para a cara do outro e depois para a luz focada no chão. O coração disparou. A primeira coisa que veio na nossa cabeça foi: meu Deus, pescamos um defunto. Achamos que fossem os restos de alguma pessoa que tinha se afogado ou, pior, que tinham jogado ali. E pensamos isso porque, sob a luz da lanterna, a aparência daquele ser lembrava muito um homem, mas um homem deformado. A pele dele era branca, muito pálida, e estava inchada, estufada. Mas não era aquele inchado normal de afogado. A textura da pele era lisa demais, parecia borracha ou algo escorregadio, não parecia carne humana. Os olhos, aquilo foi o que mais me assustou de cara. Estavam abertos, vidrados, olhando para o nada, mas eram totalmente brancos. Não tinha a bolinha preta do olho, não tinha cor, era só um branco leitoso, sem vida. A boca estava meio aberta, mostrando uns dentes estranhos, e os lábios eram roxos, quase azuis. E tinha mais uma coisa que fez meu estômago revirar: a mão dele. Era uma mão grande, comprida, e entre os dedos tinha uma pele fina, ligando um ao outro, igual pé de pato ou pé de rã. O mais bizarro de tudo é que não fedia. Vocês sabem, qualquer bicho morto ou pessoa morta começa a cheirar mal rápido, ainda mais na água. Mas aquilo não tinha cheiro de morte, não tinha cheiro de nada. Talvez o sal do mar tenha disfarçado, não sei, mas não vinha aquele odor podre que a gente esperava. Ficamos ali, naquele dilema terrível. O medo de se complicar falou mais alto. Vamos jogar isso de volta na água, disse para Raimundo, tentando não tremer a voz. Isso com certeza é desova. Se a polícia pegar a gente com esse corpo no barco, vão achar que é a gente que matou. Vão prender a gente. Melhor fingir que nunca vimos isso. Raimundo concordou na hora. O medo de ser acusado injustamente é grande. Ninguém quer problema com a lei, ainda mais sendo humilde como a gente. Tem razão. Vamos devolver, Raimundo disse, já se abaixando para pegar a ponta da rede. Estávamos prestes a levantar aquilo e jogar de volta para o fundo, para esquecer aquele pesadelo, quando o horror começou de verdade. Eu vi, com meus próprios olhos, sob o facho da lanterna, aquela coisa se mexer. Ainda enrolado na rede, o corpo começou a tremer, a ter uma convulsão violenta batendo no fundo do barco. O peito dele, que estava parado, subiu de repente, enchendo de ar, e ele soltou um som, um barulho horrível, rouco, molhado, como se estivesse tentando puxar fôlego à força. Eu e Raimundo pulamos para trás, encostando na borda do barco, apavorados. Tínhamos certeza absoluta de que aquilo estava morto. Como é que podia estar se mexendo? Num primeiro impulso pensamos: ele está vivo, precisamos ajudar. Mas essa vontade de ajudar durou meio segundo, porque enquanto ele se contorcia ali no chão, ele virou de lado e vimos as costas dele. Rasgando a pele das costas, ou se levantando de dentro dele, saiu uma barbatana. Uma barbatana enorme, escura, igualzinha à de um peixe ou de um tubarão. Foi nessa hora que a ficha caiu com tudo. Aquilo não era um ser humano. Nunca foi. Era um monstro. Uma criatura do mar fingindo ser gente. Solta a rede! Larga isso aí! Gritei para Raimundo. Eu estava em pânico. Mas Raimundo, coitado do meu irmão,
Ele travou de um jeito que nunca vi. Ficou duro de medo, branco igual uma vela, olhando para aquilo sem conseguir mexer um dedo. E a criatura, aquele homem-peixe, virou a cabeça e olhou para a gente. Com aqueles olhos brancos e mortos, ele nos encarou. E começou a fazer um ruído contínuo, um som gutural, estranho, que não parecia nem bicho e nem gente. Era um som que nunca tinha ouvido na vida e espero nunca mais ouvir. Vendo que Raimundo não saía do lugar, tive que agir. Com as mãos suando frio, chutei a trava da rede e empurrei o maço de cordas. O peso ajudou, e aquela coisa escorregou pela borda do barco e caiu na água com um barulho pesado. Corremos para olhar com a lanterna. Ele não saiu nadando rápido. Ele foi afundando devagar, com a cara virada para cima, olhando para o barco, até sumir na escuridão da água. O medo era tanto que mal conseguíamos falar. Corri para o motor, puxei a cordinha com toda a força que tinha no braço e, graças a Deus, o motor pegou de primeira. Aceleramos tudo o que dava. Voltamos para a praia cortando água, sem olhar para trás, rezando para chegar em terra firme logo. Contamos essa história sempre. Raimundo e eu já falamos para amigos, para vizinhos, até para turistas que aparecem querendo conversa. Mas é difícil alguém acreditar. A maioria acha que é conversa de pescador. Mas espero que aqui, contando desse jeito, alguém acredite. Porque juro por tudo o que é mais sagrado. Naquela manhã de 2014, nós não pegamos peixe nenhum. Nós pescamos um homem-peixe, um monstro com barbatana nas costas. E essa lembrança vai me perseguir até o fim dos meus dias. Essa história nasceu no cais, entre o cheiro forte de maresia e o barulho das ondas quebrando nos arrecifes, e é um daqueles relatos antigos e pesados que aconteceram com meu pai. Numa época em que a gente não tinha celular com câmera para provar o que os olhos viam. O mar sempre foi a segunda casa do meu pai. Desde menino, cresci ouvindo ele narrar todo tipo de sufoco que passou na água. Tempestades que fechavam o céu de uma hora para outra. Peixes tão brutos que rasgavam a rede como se fosse papel e encontros com bichos que a gente só vê em livro, como baleias imensas e lulas que pareciam monstros. Mas no meio de tanta valentia e casos de pescador, tinha uma história específica que ele travava. Era um caso que ele só soltava quando a bebida subia à cabeça e a língua ficava frouxa. E diferente das outras, essa não acabava com risada na mesa de bar e nem com aquele alívio de escapamos por pouco. Pelo contrário, o final dessa história era um silêncio frio. Meu pai conta que tudo se desenrolou numa madrugada escura de 1997. Ele tinha saído para o mar aberto, na rotina dura de garantir o sustento da casa. Naquele tempo, aqui em Recife e em boa parte do litoral, a pesca era o ganha-pão de muita família. Era o que botava comida na mesa. E como tinha barco demais saindo, a concorrência era desleal. O segredo era pular da cama antes mesmo do galo cantar, sair no breu total para tentar achar o cardume antes dos outros. Foi numa dessas noites sem lua que meu pai se juntou com 3 parceiros de longa data, Francisco, Zé e Ricardo. Eles zarparam ali da bacia do Pina, num barco de madeira firme, preparado para o tranco, com a ideia fixa de voltar com o porão cheio. A meta era pegar peixe de valor, quem sabe uns dourados grandes ou, se a sorte sorrisse, lotar de atum no fundão. O grupo apontou a proa para o horizonte e tocou o barco para o azulão, se afastando cada vez mais das luzes da cidade e dos prédios de Boa Viagem, que iam ficando para trás até sumirem de vez. Chegou num ponto em que o mundo era só água e céu. Uma escuridão maciça, pontilhada pelas estrelas e pelo balanço infinito do Atlântico. Segundo meu pai, a noite estava calma. Até calma demais para o gosto dele. Ele conhecia aquele mar como a palma da mão, já tinha estado naquele mesmo ponto centenas de vezes e parecia ser só mais um turno de trabalho pesado.
Só se ouvia o motor roncando baixo e a água batendo no casco. Mas, conforme iam entrando cada vez mais fundo, longe da costa, uma movimentação estranha chamou a atenção da tripulação. Lá na frente, onde o facho de luz do barco mal alcançava, a água estava fervendo. Parecia que o mar estava sendo espancado. A água espirrava alto, com violência, como se alguma coisa gigante estivesse numa briga de vida ou morte para sair das profundezas. Era uma força bruta sacudindo o oceano, como se um animal colossal tivesse perdido o juízo e estivesse se debatendo, fazendo a água explodir para todo lado. No primeiro momento, o pensamento foi o de sempre. Acharam que fosse um peixe grande enroscado em algum resto de rede velha, talvez um tubarão preso se debatendo. Mas quando jogaram a luz em cima e chegaram mais perto, viram que o buraco era mais embaixo. Era uma baleia piloto. O bicho estava num desespero agoniante na superfície, se movendo todo torto, como se estivesse travado ou lutando contra algo que a gente não conseguia distinguir na espuma branca. Ricardo, que entre todos ali no barco era o mais sangue quente, o mais atirado, não pensou duas vezes. Ele viu o animal cansando e achou que dava pé. Arrancou a camisa no ato, pegou uma faca de estripar peixe bem afiada e se preparou na borda. A intenção dele era boa. Queria pular, cortar a tal rede que estaria sufocando o animal e liberar a baleia. Na cabeça dele, e na dos outros também, era certeza que alguma malha de pesca estava cortando a carne do bicho. Meu pai e os outros dois ficaram na expectativa, com o coração na boca, iluminando a água preta com a lanterna forte, com o dia ainda longe de clarear. Antes dele pular, só avisaram: cuidado, Ricardo, se esse bicho te der uma rabada, ele te mata. Porque, vamos ser sinceros, um animal daquele tamanho, no desespero, se acertasse um golpe, era caixão e vela. Ricardo mergulhou. A água engoliu ele, mas não deu nem tempo de contar até 10. Ele subiu de volta num estouro, emergindo com uma violência assustadora, se agarrando na borda do barco. Mas a cara que botou para fora da água não era a mesma que entrou. Ele estava com os olhos estalados, quase pulando do rosto, e puxava o ar com um ruído feio, engasgado. Ele se impulsionou para dentro do barco e caiu no assoalho molhado com um pânico que ninguém nunca tinha visto naquele homem. A pele dele, que era curtida de sol e sal, estava branca feito cera, como se tivesse dado de cara com o diabo lá embaixo. Meu pai, vendo aquilo, já foi logo perguntando: "O que foi, homem? O bicho te acertou? Tá ferido?" Ricardo mal conseguia falar. O queixo batia. Mas gaguejando conseguiu soltar: "Não, não é rede não." A voz dele saiu fina, quebrada. "E é o que então? O que tá segurando ela?" Meu pai insistiu, já sentindo um arrepio ruim. Ricardo não respondeu na lata. Ficou paralisado, olhando fixamente para a água escura com um pavor absoluto, como se esperasse que algo fosse pular dali e arrastar ele de volta. A tensão no barco ficou insuportável. Zé e Francisco começaram a pressionar: "Fala logo, Ricardo. O que tu viu lá embaixo?" Finalmente, depois de um silêncio que pareceu durar uma vida, ele sussurrou: "A baleia. A baleia tá brigando contra 3 coisas. Contra 3 homens. Mas aquilo não é gente." Meu pai e os outros se entreolharam, sem entender nada. Acharam que o medo tinha feito Ricardo alucinar. Homens que não são gente, no meio do oceano. Mas antes que pudessem questionar a sanidade dele, a resposta veio à tona. Algo emergiu da água, colado na lateral do barco, bem onde a luz da lanterna batia. Todos viraram o pescoço ao mesmo tempo e o que viram congelou o sangue nas veias. Aquilo não era humano, mas também não era peixe. Era uma aberração, um pesadelo vivo. A parte de cima lembrava o torso de um homem, mas era coberta por uma pele cinza, grossa e rugosa, parecida com lixa de tubarão, brilhando molhada na luz do barco. A boca era um rasgo largo, cheia de dentes, presas afiadas feitas para rasgar carne.
Os olhos, os olhos eram a pior parte. Eram negros, fundos, sem a parte branca, refletindo a luz como olhos de um predador que não tem alma. Dava para ver as guelras pulsando no pescoço da criatura, e onde deviam estar as pernas, o corpo se transformava numa cauda longa e poderosa, coberta de escamas. Aquele monstro parou ali, boiando, e encarou eles. Foi rápido, coisa de segundos, mas para meu pai o tempo parou. Ricardo, encolhido no fundo do barco, começou a gemer, dizendo que era aquilo, eram aquelas coisas que estavam matando a baleia. E não era só um, tinha 3 daquelas pragas lá embaixo, atacando em bando. Enquanto os pescadores tentavam processar aquela visão do inferno, a criatura soltou um som horrível, um grunhido molhado vindo do fundo da garganta e mostrou os dentes num guincho agudo que doeu no ouvido. Meu pai disse que sentiu um gelo na espinha, que ele nunca mais esqueceu. Ele é homem vivido, calejado, mas jura que nunca sentiu um medo tão puro quanto naquela hora. Ricardo se abraçou nos joelhos, querendo sumir dali. Zé e Francisco estavam paralisados, brancos, sem reação. De repente, a água em volta do barco começou a ferver de novo. Mais 2 sombras subiram rápido, mostraram as cabeças horríveis sob a luz trêmula e afundaram. Eram iguais, da mesma raça maldita. A baleia piloto continuava lutando, mas dava para ver que as forças dela tinham acabado. Ela estava sendo vencida, estava sendo caçada. Meu pai não esperou para ver o desfecho. O instinto de sobrevivência falou mais alto que a curiosidade. Ele berrou para Francisco, que estava perto da popa. "Liga essa porra! Arranca o motor agora! Vamos embora!" Francisco, saindo do transe no susto, puxou a corda do motor com a força do desespero. O motor rugiu, cuspiu fumaça e quebrou aquele silêncio pavoroso. O barco deu um solavanco, saindo dali rasgando a água. Enquanto fugiam, acelerando tudo o que a máquina aguentava em direção a Recife, olharam para trás uma última vez. Viram o momento exato em que a baleia afundou de vez, puxada com violência para o fundo por aquelas criaturas. O mar ficou calmo na superfície, mas eles não diminuíram a marcha. Só pararam quando viram as luzes de Boa Viagem e sentiram o cheiro de terra firme. Por muito tempo, nenhum deles abriu a boca para falar dessa noite. Tinham medo de serem taxados de loucos ou de bêbados. Eles não sabiam o que eram aqueles monstros e, sinceramente, não queriam descobrir. Os mais antigos aqui da região, quando ouvem uma conversa dessas no cais, dizem que o mar de Pernambuco tem donos que moram lá no fundo, onde a luz não chega. Coisas antigas que estavam aqui antes da gente. E talvez o que eles viram naquela madrugada não fosse lenda nem invenção. Eram monstros reais que tinham saído para caçar. Dizem por aí que o mar esconde segredos que a gente jamais deveria tentar descobrir. E meu irmão, Otacílio, aprendeu essa lição da pior maneira possível no ano de 1978, quando presenciou coisas que fogem de qualquer explicação lógica. Toda essa situação aconteceu numa pequena vila de pescadores no litoral de Santa Catarina. Sabe aqueles lugares onde todo mundo se conhece pelo nome e a vida passa num ritmo diferente? Pois é, era bem assim. Otacílio sempre foi criado com o pé na areia, e desde que ele mal conseguia andar direito, nosso pai já o levava na bateira para ensinar o ofício da pesca, pois pai dizia que era importante ele saber se virar no mar, caso os estudos na escola não dessem certo. No fim das contas, foi o melhor presente que meu irmão poderia ter recebido, porque ele pegou gosto pela coisa e se tornou um pescador de mão cheia. Quando completou 19 anos, meu irmão já tinha conseguido juntar um dinheiro para comprar o próprio motor e montar seu barco, e a rotina dele era sagrada, saía toda a madrugada para o mar aberto, acompanhado da turma de confiança. Eram eles, Zezão, Marco e Galego.
Tudo o que conseguiam pescar durante a noite vendiam logo que o sol nascia para um restaurante bem tradicional que ficava na beira da praia. A história que meu irmão conta com a voz trêmula aconteceu numa noite que, a princípio, parecia que seria tranquila, sem nenhuma novidade no horizonte. O mar estava calmo, aquele espelho d'água que engana a gente. Às vezes, meu irmão preferia sair para a pescaria exatamente à meia-noite. Ele jurava que nesse horário o peixe batia melhor do que de manhãzinha, mesmo sabendo que o perigo de ficar naquele breu isolado era muito maior. Ele me disse que a sensação de estar no meio do oceano às 2 da manhã é algo pavoroso, pois quando tudo ao redor é apenas escuridão e água, a mente começa a pregar peças. E ele sentia como se, a qualquer instante, alguma coisa fosse emergir daquela negrura profunda para puxar o barco para o fundo. Bom, naquela noite específica, já passava da meia-noite e eles estavam no meio do trabalho pesado, recolhendo as redes, quando o grupo avistou um objeto boiando na distância. De primeira, a impressão que tiveram foi de que se tratava apenas de um tronco de árvore trazido pela maré, porque o formato era baixo e rente à água, mas ao mesmo tempo parecia largo demais para ser só madeira. Além disso, a neblina típica daquela região estava começando a baixar, o que deixava tudo meio escondido, dificultando a visão. Mesmo com o holofote forte que levavam a bordo, estava difícil identificar o que era aquilo balançando nas ondas. Então a curiosidade falou mais alto e manobraram o barco para chegar mais perto. Foi aí que o coração deles gelou, pois o que estava à deriva não era tronco coisa nenhuma, era uma balsa. Uma daquelas balsas de salvamento antigas, de cor amarela desbotada, que estava num estado terrível, toda rasgada e com aparência de velha. Mas o choque de verdade não foi encontrar a balsa podre. O que deixou Zezão, Marco, Galego e meu irmão paralisados foi ver quem estava em cima dela. Havia 4 pessoas ali. Era uma família inteira. Um homem, uma mulher e 2 crianças pequenas. E o mais bizarro de tudo é que estavam dormindo, flutuando serenamente naquela embarcação destruída no meio do nada. A aparência daquelas pessoas era algo fora do comum. O homem tinha cabelos longos e embaraçados e usava um chapéu de aba larga, num estilo que não se via mais há décadas. A mulher vestia um vestido branco longo, mas o tecido estava imundo e rasgado em várias partes. E as crianças também usavam roupinhas velhas, parecidas com aquelas que a gente vê em retratos de família do começo do século. Resumindo, as roupas deles eram muito estranhas. Pareciam ter saído diretamente de um livro de história. Eles estavam deitados, imóveis, e na hora a primeira coisa que passou pela cabeça do meu irmão foi que estavam mortos. Pensaram que eram náufragos que tinham sofrido algum acidente grave e vagavam ali há muito tempo, mas precisavam ter certeza, então chamaram e tocaram neles. E para espanto geral, a família acordou. Só que a reação deles foi o que mais assustou meu irmão. Pois normalmente quem está perdido no mar e vê um barco de resgate, chora, grita, agradece a Deus, mas eles não. Aqueles náufragos olharam para os pescadores com uma frieza de arrepiar a espinha e não demonstraram felicidade nenhuma em serem encontrados. Contaram, com uma voz sem emoção, que tinham sofrido um acidente numa embarcação grande, tipo uma daquelas balsas de travessia, e que tinham escapado por milagre. Disseram que estavam à deriva há 1 semana, até aquele momento. Meu irmão trocou um olhar com Zezão e os outros rapazes. Ele percebeu que o medo estava estampado na cara de todos. Ninguém ali estava se sentindo bem com aquela situação, pois encontrar sobreviventes no mar deveria ser um motivo de alegria, uma bênção. Mas naquela noite o sentimento era de pavor puro. Tentaram puxar pela memória se tinham ouvido algum alerta de naufrágio, pois naquela região de Santa Catarina, a Capitania dos Portos e a rádio local sempre avisam quando alguém desaparece, para que os pescadores fiquem atentos, mas não tinha nada.
Absolutamente nenhum aviso de barco desaparecido ou família sumida nos últimos dias. Mesmo com o medo travando as pernas, a humanidade falou mais alto. Não podiam deixar aquelas pessoas ali, então avisaram que estava tudo certo, que iam levar todo mundo para a terra firme imediatamente. Com pressa e nervosismo, estenderam as mãos e ajudaram o grupo a subir para a bateira de pesca. Mas foi nesse momento que a coisa ficou feia de verdade. Assim que meu irmão virou o barco para retornar à costa, deixando a balsa velha para trás, a neblina, que antes estava rala, despencou pesada sobre eles, como se uma cortina branca tivesse fechado o mundo, e sem explicação nenhuma, o motor do barco começou a falhar, a máquina começou a tossir, soltando fumaça preta, até que morreu completamente, e o silêncio que ficou no mar foi ensurdecedor. Zezão começou a praguejar baixo, tentando puxar a corda de arranque do motor desesperadamente. Ele achava que era por causa do peso extra das 4 pessoas. Mas aquilo não fazia sentido técnico. O barco aguentava muito mais carga. Enquanto Zezão lutava com o motor, meu irmão decidiu se virar para acalmar a família resgatada. Ele ia dizer para não se preocuparem, que era só um probleminha mecânico e logo estariam no trapiche. Mas quando ele olhou para trás, o banco onde a família estava sentada estava vazio, não tinha ninguém. As únicas marcas de que alguém esteve ali eram manchas de água salgada no assento, mas não era água do mar comum. Meu irmão diz que a água tinha um cheiro podre, cheiro de mofo, de coisa guardada em lugar úmido por anos. Ele me jurou, olhando no fundo dos meus olhos, que em nenhum momento ouviram barulho de queda na água, não teve som de mergulho, não teve grito, não teve passo, nada. Se tivessem pulado, teriam feito barulho, mas foi como se tivessem simplesmente se desfeito no ar. O pânico tomou conta, iluminaram a água ao redor procurando por eles e até pela balsa que tinham acabado de deixar, mas não havia nada. Nem família, nem balsa, só o mar vazio e a neblina. Completamente aterrorizados, tentaram ligar o motor de novo. E, curiosamente, dessa vez, o motor pegou na primeira tentativa, roncando alto e sem falhas. Aceleraram tudo o que podiam, cortando as ondas sem olhar para trás, com o coração saindo pela boca até chegarem à praia. E quando atracaram no trapiche, alguns conhecidos perguntaram se a pescaria tinha sido boa, mas meu irmão nem conseguiu responder. Só baixou a cabeça e foi para casa. Não contaram nada naquela noite. O medo de serem chamados de loucos era maior. Guardaram segredo da família, dos vizinhos e de qualquer autoridade. Tem coisas que pertencem ao mar, e lá devem ficar, foi o que meu irmão me disse encerrando o assunto. Hoje em dia, muito tempo depois, quando a história finalmente veio à tona, a conclusão é unânime. O que meu irmão Zezão, Marco e Galego viram naquela noite de 1978 não foram sobreviventes. Eles deram carona para as almas de uma família que se perdeu no oceano sabe-se lá quando, e que continua vagando sem descanso. Meu irmão sempre diz que isso traz uma tristeza profunda, porque diante da imensidão daquele oceano, até os fantasmas parecem pequenos e solitários demais. Tem coisas no fundo do mar que a gente nem sonha que existem, e se sonhasse, acordaria gritando no meio da noite. O que meu irmão viu boiando naquelas águas escuras quase fez o coração dele parar de bater para sempre. Essa história não é velha, não. É coisa recente, aconteceu faz só uns meses. O cenário era uma daquelas manhãs cinzentas, onde o tempo fecha a cara e o mar fica inquieto, batendo com força, levantando ondas altas e trazendo um vento que assobiava nos ouvidos. Gabriel, meu irmão, tinha cismado de sair sozinho para pescar naquela madrugada. Eram por volta das 5 da manhã. Aquele horário ingrato, onde o sol ainda não deu as caras e o horizonte é só um risco escuro. Ele pegou o barquinho dele, uma lancha guerreira, mas já bem cansada, com um motor que tossia mais que fumante velho,
e levou a rede de pesca na esperança de garantir o dia. A ideia era voltar antes do sol esquentar, lá pelas 10. Com a escuridão ainda cobrindo tudo, tocou o barco para o fundo, se afastando da costa, procurando aquele ponto onde o peixe costuma bater. Estava lá, ajeitando as coisas no convés, preparando a rede, quando os olhos dele bateram em algo estranho boiando longe. Pela distância e pelo breu, não dava para entender o que era. A primeira coisa que veio na cabeça de Gabriel foi que era algum tronco trazido pela maré ou um amontoado de lixo, dessas ilhas de plástico que a gente cansa de ver por aí. Mas conforme a correnteza levava ele para perto, a realidade bateu de outro jeito. Não foi pela visão, foi pelo cheiro. Um fedor insuportável invadiu o nariz dele, uma catinga de podridão que embrulhava o estômago na hora. O cheiro era de carne passada, de morte. A curiosidade falou mais alto e ele chegou à lancha perto daquela massa flutuante. Quando a luz fraca da manhã começou a ajudar, Gabriel viu que aquilo era a carcaça de uma baleia, um cachalote enorme. Mas o estado do bicho era de arrepiar. O cachalote não estava inteiro, estava rasgado, partido quase ao meio. Parecia que algo brutal, com uma força descomunal, tinha arrancado pedaços gigantescos de carne dele, como se fosse papel molhado. Gabriel desligou o motor e ficou ali, no silêncio do mar, balançando nas ondas, encarando aquele horror. Ele vive disso desde moleque e jurou que nunca tinha visto nada parecido. Uma baleia daquele tamanho morta ali já era raro, mas daquele jeito, despedaçada com violência, não era coisa natural. Movido por aquele impulso teimoso de pescador, acendeu a lanterna forte para ver melhor os detalhes daquele estrago. Depois de conferir a cena macabra e sem entender o que poderia ter feito aquilo, sentiu um frio na espinha e decidiu que já tinha visto demais. Era hora de dar meia volta e pescar em outro lugar, bem longe daquele defunto gigante. Foi nesse instante que o pesadelo tomou forma. O mar se agitou de um jeito diferente. Gabriel viu uma sombra colossal se movendo embaixo da água, passando por baixo do barco. De início, achou que fosse o reflexo da carcaça, mas era algo vivo. A superfície da água ondulou e a criatura emergiu a poucos metros da borda da lancha. Quando aquele ser quebrou a linha da água, meu irmão ficou com a cara branca, em choque. Ele descreveu como sendo uma baleia gigante, mas a pele do bicho, a pele não era normal. Tinha um brilho estranho, parecia aquelas manchas de óleo na água, sabe? Misturava várias cores, um brilho metálico que mudava conforme a luz batia, uma coisa doentia. Gabriel, no susto, mirou a lanterna na cara do bicho. A criatura percebeu a luz na hora, e foi aí que o pavor travou as pernas do meu irmão. Ele chama de baleia pelo tamanho, mas a anatomia daquilo era uma aberração. Onde deveria ser a cabeça de um cetáceo, tinha algo que lembrava uma mistura deformada de golfinho com traços humanos. O rosto era alongado e os olhos enormes, totalmente brancos, sem pupila. E para piorar, o detalhe que faz meu irmão tremer até hoje quando conta, as barbatanas. Não eram nadadeiras, eram mãos pálidas, parecidas com as de gente, com dedos longos que se mexiam na água, articulando como se quisessem agarrar alguma coisa. Por um momento, que pareceu uma eternidade, Gabriel ficou ali, paralisado, hipnotizado por aquela coisa que parecia ter saído de um delírio febril ou de uma lenda maldita. A criatura soltou um som grave, um ronco borbulhante que vibrou no casco do barco e, num movimento brusco, saltou na direção dele. O instinto de sobrevivência ligou no automático. Gabriel puxou a cordinha do motor com tanta força que quase arrebentou, e graças a Deus o motor velho pegou no tranco. Ele acelerou tudo o que dava, fugindo daquele lugar maldito. O bicho não ficou para trás, ele veio caçando. A lancha batia seco nas ondas, pulando feito doida, e meu irmão olhava para trás e via a sombra deslizando veloz logo abaixo da superfície.
De vez em quando a criatura dava uns saltos curtos, mostrando aquela pele brilhante e bizarra no meio da espuma. Foram quilômetros de perseguição. Gabriel sentia o peso do bicho na água. Ouvia o som do mar sendo rasgado ao lado dele. O medo era de que a lancha virasse e ele caísse direto na boca daquela coisa, que devia ser imensa para engolir um cachalote. Rezando para todos os santos, meu irmão seguiu acelerando até ver as luzes da costa surgirem no horizonte. Só quando as primeiras casas da vila e o contorno do cais ficaram visíveis é que a criatura desistiu. Gabriel viu o bicho mergulhar fundo uma última vez e sumir na escuridão do mar. Quando atracou no cais, as pernas não seguravam o corpo. Jogou a âncora tremendo feito vara verde. Quem estava por ali e viu o estado dele, pálido e mudo, achou que ele estava infartando. Depois que o susto baixou e conseguiu falar, contou tudo. A baleia brilhante, a cara humana, as mãos no lugar das nadadeiras. Inácio, um pescador antigo aqui da área, casca grossa que conhece esse mar como a palma da mão, encostou no meu irmão e mandou a real. Escuta, Gabriel, fecha o bico, guarda isso para você. Se tu sair contando que viu monstro com mão de gente, vão te internar ou te chamar de bêbado. Esquece isso. Mas Gabriel não conseguiu segurar. Ele espalhou a história para quem quisesse ouvir. A cidade ficou dividida. Tem quem ache que ele pirou com a solidão do mar e tem quem diga que ele viu um bicho que sofreu mutação por causa de lixo tóxico ou radioativo que algumas empresas jogam no oceano. Dizem que a poluição criou aquela aberração agressiva. Mas fica a dúvida no ar. Será que era só um animal doente e deformado pelo homem? Ou meu irmão deu o azar de encontrar algo antigo, uma espécie que a gente nem deveria saber que existe?